Candidato, eu quero voltar ao assunto democracia. Hoje, muito se fala do Estado Democrático de Direito. Entretanto, a gente vê alguns episódios, como por exemplo esse que eu mencionei, da operação contra os empresários, em que aparentemente a gente tem um juiz comandando direto a polícia, né, tornando quase que o Ministério Público desnecessário nessa história, o que violaria o chamado sistema acusatório, né, que tem a separação de quem investiga, de quem acusa e de quem julga. Muita gente invoca o fantasma da ditadura de 1964. Muita gente que repetia censura nunca mais, agora aplaude as pessoas que são bloqueadas e censuradas nas redes por opinião. O senhor foi a menos que eu me engane, o senhor foi do PDS, que era a antiga Arena, um partido que dava sustentação ao regime militar de 1964. O senhor também participou recentemente da leitura da Carta Testamento de Getúlio Vargas como parte de uma série de homenagens. Mas Vargas foi um autocrata que chegou ao poder através de um golpe em 1930, deu outro golpe em 1937 e implantou no Brasil uma ditadura de inspiração fascista, que era o Estado Novo. O Vargas ficou, no total, 19 anos no poder e preferiu cometer suicídio do que deixar o poder. Agora, Vargas ainda é, para a esquerda brasileira, uma fonte de inspiração, uma fonte de ideias. Por que o senhor acha que a esquerda brasileira, que pelo menos nas palavras condena tanto ditadura, fascismo, autoritarismo, por que essa esquerda hoje está aplaudindo uma nova forma de censura e por que essa fixação com Getúlio Vargas? Bom, eu não pertenço a essa esquerda que aplaude ditadura. Pelo contrário, se me fizer justiça, eu combato o combate em favor das liberdades, das franquias democráticas, desde que entro no movimento estudantil, ali no período dos anos 70. Eu, de fato, me filiei ao PDS na véspera das eleições de 82 por uma circunstância muito local, muito particular e não é uma coisa que me honre, mas eu apenas explico humildemente. Não foi uma adesão ideológica, é que impuseram naquela época o sistema de vinculação de votos. E o meu pai era prefeito em Sobral, de maneira que para votar num vereador ou num deputado, ou que eu era candidato a deputado, ou no prefeito sucessor do meu pai, nós tínhamos que votar no mesmo partido, senão o voto era nulo. Então essa é a única circunstância, não foi. Fui para Fortaleza, em seguida deputado, e me filiei ao MDB e passei a trabalhar todas as questões, anistia, eleição direta, constituinte, enfim, tem uma fotografia com Tancredo Neves, então uma história, sabe, sem nenhuma linha, a não ser essa mancha pragmática em função da vinculação de votos que aconteceu. Getúlio Vargas é ainda hoje uma figura que não dá para pacificar o olhar sobre ele. Eu ontem fiz a releitura da Carta Testamento pelo texto que está escrito ali. Ali está escrito com muita clareza 3 questões que são dramaticamente graves para o Brasil hoje e que ninguém sistematizou no Brasil como Getúlio. Por exemplo, a questão do desenvolvimento. O Brasil, quando Getúlio começa a implantar a Revolução de 30, o Brasil era uma grande fazenda do café e a política brasileira era uma transa oligárquica de café com leite, que alternava pelo bico de pena, fraude eleitoral, a mulher não tinha direito a votar. E o Getúlio, com a Revolução de 30, inaugura o Brasil moderno. O que é o Brasil moderno? É um Brasil que vocaciona-se para a indústria. Ele cria o BNDES, ele cria Vale do Rio Doce, ele cria a Eletrobras, ele cria a Petrobras. Sabe, eu vejo petista dizer que o Lula é o maior presidente. O Lula não calça o sapato, sou ponto da obra, não é? Da realização, cria a estrutura sindical, a lei de proteção aos trabalhadores. Tudo isso é uma obra do Getúlio. Sim, mas você está desconhecendo, você diria, e educado que é, delicado, cavalheiro, não me interrompe, mas eu vou fazer por você. Mas você não desconhece que ele teve períodos autoritários? Não, não desconheço. E diria a você que sou capaz perfeitamente de censurar, de condenar. Entretanto, eu olho, 68 anos depois que ele se suicidou para defender o Brasil, eu olho com o olho de um cientista social, de um cientista político. Era o mundo da data. O que era o mundo da data? Era um crê ou morre entre o fascismo e o comunismo. Isso que conflagrou, acabou indo a humanidade à Segunda Guerra Mundial. E o Getúlio tentou proteger o Brasil dessa conflagração, tentou manter o Brasil neutro. Se você olhar a estratégia do Perón, que também tem um viés autoritário, populista, mas que tem essa concepção nacional de desenvolvimento e de preocupação genuína com a pobreza, é o mesmo fenômeno sociológico e político. Então, nós temos que olhar assim. Né? O Getúlio funda o Brasil moderno e depois sai, renuncia, depois volta
nos braços do povo eleito e depois, acossado por uma escalada de golpe de fortíssima componente internacional, se suicida. Se suicida para defender o Brasil. Não é? Então é uma personalidade complexa, polêmica, mas se nós olharmos o homem e a sua obra, nós podemos olhar o Churchill. O Churchill, para mim, que é o ex-primeiro-ministro que liderou o mundo livre contra o nazifascismo, praticamente sozinho num certo tempo ali, né? Os franceses capitularam rápido, os italianos aderiram, os espanhóis, os portugueses, ninguém resistiu nos Países Baixos, ele ficou sozinho na Europa. Os americanos ficaram em cima do muro 2 anos e ele sozinho aguentando, surrado Londres com todo, e ele estava ali. Ora, esse é um estadista extraordinário que a humanidade deve reverenciar. Mas olha o Churchill em Galípoli, olha o Churchill, não colonizador na Índia. É uma personalidade também indefensável. E essa é a vida do ser humano. Mas o senhor não acha que falta... e o senhor fez uma crítica bastante razoável, né? Mas não está faltando essa crítica no discurso político hoje? Porque o que a gente vê de uma certa forma, uma grande hipocrisia, porque se coloca uma lente de aumento sobre certos acontecimentos que estão hoje na nossa frente e, ao mesmo tempo, essa posição crítica que o senhor expressou aqui não é expressada por grande parte, ou talvez a maioria da esquerda, que coloca o Getúlio Vargas como se fosse um grande, sob certos aspectos, um grande líder, mas na gestão Getúlio a gente tinha o DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era uma organização fascista, não tem outro nome, né? Totalitária. No governo Getúlio Vargas houve tortura, muito mais, talvez, do que houve em qualquer outro episódio. E isso tudo é varrido para debaixo do tapete e eu fico espantado quando vejo a esquerda ir às ruas, os revolucionários marxistas levantando cartazes com a foto do Getúlio. Olha, vamos ter clareza, o esquerdismo petista é uma grande fraude. Não existe ninguém mais reacionário no terceiro mundo do que o esquerdismo petista. Para eles, por exemplo, decência, só importa a corrupção dos outros. A deles eles relativizam e fazem ali como um elemento natural do processo de poder pelo poder, que é o que eles representam. Qual é a inovação institucional que o PT introduziu no Brasil? As facções criminosas tomaram sede, aterrorizam as periferias do país. E qual foi a iniciativa institucional para resolver isso? Então, não dá para fazer um olhar crítico do pensamento progressista pela prática do lulopetismo. Isso é pura reação. Pura reação é o neoliberalismo com a ideia vã, mentirosa, de dourar a pílula com políticas sociais compensatórias. Vem o Bolsonaro e dá mais 200 e a gente vê os limites claros, da falta de estratégia que promova o desenvolvimento, o emprego, o salário, a renda indireta na saúde que presta, uma educação que eu quero transformar numa das 10 melhores do mundo em 15 anos, como fizemos no Ceará, que já é a melhor educação pública do Brasil. Mas deixa eu lhe colocar aqui uma contradição que agrava ainda mais uma discussão que nós podemos e devemos continuar, porque ela ilumina a contradição brasileira. O Lula e o Fernando Henrique, a cada um ao seu tempo, disseram para mim que a grande tarefa do progressismo brasileiro é encerrar o legado Vargas. Ambos me disseram em ocasiões distintas. Talvez pela coisa da centralidade de São Paulo, porque o Getúlio, ainda que tenha ganho as eleições de São Paulo, o Getúlio liderou a repressão a 32. E isso ainda é uma chaga muito, muito doída para muitas pessoas nesse país. Mas esse é um assunto que a gente tem que aprofundar em outra ocasião.